A gente passa por tanta situação, né? No dia a dia. Coisas que muitas das vezes a gente não esperava passar, a gente acaba passando. E às vezes a gente está tão ansioso esperando que algo aconteça, e esse algo não acontece. E aquilo que a gente não espera, acontece. Né? Mas Deus vem nos sustentando, Deus vem nos guardando, Deus vem tendo misericórdia com cada um de nós, né, irmãos? Nós viemos aí de 2 quartas falando a respeito da Arca da Aliança, da glória da última casa, falando de Jesus, aprendendo, né, irmãos? Como é maravilhoso aprender a história de Israel, aprender o que a Bíblia quer nos falar. E hoje não vai ser diferente. Hoje entraremos em um dos livros que mostra o início da igreja em si, o cristianismo em si. Este livro, ele tem muito enredo, muita história, são 28 capítulos. 28 capítulos que este livro tem, e traz para a gente os primórdios do cristianismo. Nós falamos aí de Israel, de Jerusalém, da Arca da Aliança, entramos lá na história de Eli, não foi? Ofni, Finéias, os filhos de Eli, a Arca da Aliança, as batalhas de Israel contra os filisteus, contra os inimigos. Falamos também a respeito de Davi, né? A gente vai chegar nele. Mas só recapitulando das 2 últimas quartas-feiras, né? Foi a respeito da arca. Aí a gente falou de Davi, que teve ali a vontade, o desejo de tirar a arca da casa de um cidadão, tirou de forma errada. O filho desse cidadão, chamado Uzá, foi lá, tocou na arca, morreu. E aí Davi toma jeito e começa a proceder, tratar a presença de Deus da forma que ela merece. Porque, na verdade, não é merecimento, irmão. Deus, ele é. E pronto. Às vezes as pessoas ficam buscando de onde surgiu Deus. Será que Deus merece adoração? Ele simplesmente é. Ele é o autor, consumador, o redentor, nosso salvador, libertador, amor, justiça. Ele é. E aí, às vezes, por a gente não achar palavras para dizer, para se expressar, a gente fala que ele é digno, que ele merece. Né? São palavras que a gente usa, porque realmente não tem adjetivo, não tem uma palavra para a gente expressar, né, o que a gente precisa fazer para Deus. É o que o Salmo 116, 12 diz, né, irmão? Davi chega ali e se pergunta: o que darei eu por todos os benefícios que Deus me tem feito? O que darei eu? O que eu posso fazer por esse amor? O que eu posso fazer para Deus? Porque no fundo, foi Ele que fez por nós, né, irmãos? Foi Ele que fez por nós. O anjo se rebelou no céu, levou a terça parte junto com ele para o inferno, que esse é o destino deles. Desviou o ser humano, essa é a palavra, desviou o ser humano, porque a palavra diz que nós fomos destituídos da glória. Então o ser humano, ele foi desviado pelos desejos carnais, com a alfinetada do demônio, né? Do diabo. É ele quem dá a futucada e a gente vai. E aí, Deus já tinha um plano para tudo isso. Deus, ele não foi pego de surpresa em nada. Ele não foi pego de surpresa em nada, absolutamente nada. E é aí que entra a gente.
Porque Jesus vem, morre na cruz, ressuscita e nos ensina que este mundo aqui é passageiro. Nos ensina que estamos aqui de passagem. E nos ensina que existe um lugar lá nos céus, uma morada preparada para mim e para você. Então, estou fazendo essa introdução porque tem tudo a ver com esse tema. Ai, meu querido, tudo certinho, né? Tem tudo a ver com esse tema. Nós vamos começar a falar sobre o livro Atos dos Apóstolos. Nós começamos com Estevão, que o irmão bem lembrou ali. Falamos aí da trajetória do diácono Estevão. Demos uma paradinha, falamos 2 quartas-feiras sobre Ageu 2, capítulo 8, versículo 9, né, a glória da última casa. E hoje retornamos aqui para explorar esse livro Atos dos Apóstolos. Eu confesso aos irmãos, estou aprendendo e a igreja eu creio que também está aprendendo. Se não estiver aprendendo, não tenham vergonha. Por favor. Vocês viram que o diácono Mário, né, o presbítero Mário, fez uma pergunta na primeira quarta-feira, a gente soltou aí a resposta. Tá? Mas depois, eu falei, não era aquela resposta. A gente buscou, que na verdade a gente já sabia, mas às vezes aqui na pregação, na emoção, você vai largando, irmão, e chega, você está em outro hemisfério, que a pergunta chega e você larga. Aí você ouve uma palavra e você pensa que é outra palavra. E a gente foi, na outra quarta-feira, repregamos, não tem problema nenhum em repregar, irmão. Aprendi com o meu pastor Clóvis. Não tem problema nenhum em pregar a mesma mensagem 2, 3, 4 vezes. O importante é aprender. O importante é que a igreja aprenda. Porque são perguntas que vão surgir. Né? São perguntas que alguém vai fazer e às vezes a gente vai se balançar. E às vezes a gente tem a dúvida aqui e não tira. É bom que tire. Deixando bem claro que não é um culto teológico. Teológico é essa teologia que vai chegar palavra por palavra. A gente pode chegar a esse nível, não tem problema. Aqui tem dicionário de concordância, tem tudo. A gente pesquisa, a gente senta. Mas é um culto de ensino para nós termos noção do que nós estamos fazendo aqui. O foco é a palavra. O foco é a palavra. A igreja, ela precisa ter uma identidade. O pastor já falou isso tem um tempinho. Precisa ter uma identidade. Qual é a nossa identidade? É o tambor? É o roda-roda? Está fugindo da palavra? Qual é o foco da igreja? O foco sempre tem que ser a palavra, porque é a palavra que liberta. É a palavra que nos convence do nosso pecado. É a palavra que você chega e diz, rapaz, realmente, eu poderia fazer, mas é melhor não fazer. É melhor deixar para lá. É a palavra que faz isso. É a palavra, eu falei, falo e repito. A única proposta, pode pesquisar a religião, os deuses que eles criam, tudo que eles fazem. Qual é a única proposta que eles podem dizer assim, esse é Salvador. Esse é libertador. Não tem, é Jesus. Pode criar o que foi. Só Jesus tem a proposta de salvação. Só Jesus tem a proposta de libertação. Só Jesus consegue tirar a arma da mão de uma pessoa e colocar uma Bíblia. Jesus faz isso, irmãos. Jesus faz isso. Não estou aqui batendo. E se alguém se chatear, eu não posso fazer nada. É a palavra. É a palavra. Só Jesus. O cara pode correr para um lado, pode correr para o outro, pode fazer o que quiser. Mas se ele não entregar a vida dele a Jesus, só vai ficar rodando. Só vai ficar rodando. E a igreja precisa falar de Jesus. A gente falou de Aiô, Uzá, Samuel,
Abinadab, né, que é o pai de Uzá e Aiô. Falamos da arca, falamos de tudo. Mas precisamos falar de Jesus. A igreja precisa falar de Jesus. Porque lá na rua que nós vamos, depois a gente vai se reunir aí, né? E a missionária, o missionário que é o esposo também, né? A família missionária, toda a igreja, vamos nos reunir e vamos criar um plano para ir para a rua. Porque não pode ir de qualquer jeito. Não pode ir só com o papel. Jesus te ama. Sim, o cara pergunta como é que ama, eu estou sofrendo aqui aí. Por isso que às vezes eu subo aqui e falo, as pessoas não entendem. Não é que a gente não é para dizer. É para dizer sim que Jesus ama, salva, cura e liberta. Mas tem que saber como dizer. Porque no Jesus te ama, você pode receber um tapa na cara, e aí? E está preparado para isso? Deixa eu falar, a igreja não sai, a outra igreja sai, a outra igreja volta. Deus usa cada um da forma que quer. E se Deus instituiu os pastores nesta casa para agir desta forma, é porque eles têm sabedoria para agir. Então não vamos colocar os carros à frente do boi. Ou para a Bíblia, não vamos colocar a arca da aliança em cima do boi. Para não acabar caindo, a gente querer botar a mão para a arca não cair e acabar morrendo. Tá bom, irmãos? Então, essa introdução, nós vamos falar sobre o livro Atos dos Apóstolos. Tá bom? Para falar de Atos dos Apóstolos, precisamos ler o livro de Lucas. Rapaz, mas olha os esboços caindo aqui. Menino, tanto esboço. Aqui são as pregações que a gente vai anotando para depois pesquisar. Vamos ler no livro de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito ali pelo evangelista Lucas. No seu último capítulo, capítulo 24. Vamos ler a partir do primeiro. Quem pode ler, por gentileza? Lucas 24, primeiro. Sou. Que igreja maravilhosa, a pessoa brigando para ler. Não, você lê. Eu não, você. Lucas 24, primeiro. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. 2. O 2. E acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas, e esse respeito, eis que prepararam junto delas dois varões, pararam junto com elas dois varões, com vestidos resplandecentes. Pronto, amém. Irmão, não é criticando não, viu? É uma dica para todo mundo, inclusive para mim. Vamos fazer a leitura no passo da tartaruga. No passinho da tartaruga. Sabe qual é o passinho da tartaruga? Aquele devagar e sempre. Aquele que não tropeça, porque está devagar. A lebre, ela vai correndo, ela é mais esperta, aí ela chega lá na frente. A tartaruga está longe, vou tirar um sono. Ela pega e deita, faz igual Elias, fica dali encostado no ribeiro, deitado. Aí quando ele acorda, aquelas marquinhas das 4 patinhas. Quando ele foi ver, a tartaruga chegou antes dele. E dormiu. Vamos ler pausadamente, bem devagar, entendendo palavra por palavra. Então vou repetir só o versículo 4. E aconteceu que,
estando elas perplexas a esse respeito. Primeiro ponto, até aí. Estando elas perplexas a este respeito. Aí a gente se pergunta, o que é perplexa? Alguém sabe responder? Surpresa, o que mais? Espantada, o que mais? Pode participar, mesmo que erre. Assustada, né? O que mais? Admiradas, impressionadas. Fala aí, Lucas, homem do provérbio. Pronto, estavam espantadas, assustadas, perplexas a esse respeito. A respeito de quê? Pode falar, gente. Tem... Em casa você não fala baixo assim. Como? Não acharam o corpo. A gente vai chegar lá. Foi quase, foi quase. A gente vai chegar lá. A princípio falou que elas estavam perplexas. Estavam espantadas, como a igreja falou. Surpresas, como a igreja falou. Né? A esse respeito. A respeito de quê? De chegarem lá e acharem a pedra removida do sepulcro. E não acharam o corpo do Senhor Jesus. Está entendendo? Estudo é assim. Estudo a gente vai lendo devagarinho, irmão. Não tem pressa, não. Devagarinho a gente vai lendo. E a gente faz a pergunta dentro do texto para entender o contexto que está antes. Deu para entender? Por isso que o pastor fala, quando você lê a Bíblia, você lê ela do 1 ao 20, um exemplo. E depois leia ao contrário, do 20 ao 1. Porque aqui a resposta está no início. Né? Ele já explica. Acharam a pedra do sepulcro removida. Entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, pronto. Eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. No 5. E estando elas muito atemorizadas. Tem alguma palavra diferente na Bíblia de vocês? Possuídas? Tem outra? Rapaz. Atemorizadas. É o mesmo sentido. Muito possuídas ou atemorizadas. E abaixando o rosto para o chão, eles quem? Os 2 varões. Isso, lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Oh, glória! Oh, glória! Chegaram até o sepulcro. Levaram iguarias. Mas chega lá, a pedra estava removida e não existia corpo. Aí elas se atemorizaram, elas se assustaram. Oxê, levaram o corpo de Jesus? Levaram o corpo do mestre para onde? Não está aqui. Aí aparecem os 2 varões com vestes resplandecentes, que nós já estudamos em Anjos, não foi? Que aqui é a figura de 2 anjos. E fala com elas: por que buscai o vivente entre os mortos? Já deu a resposta para elas. Ele vive. Ele vive. Já deu a resposta para elas. Aí, olha o que elas responderam no 6. Lê aí, meu irmão. Lê aí que está começando a esquentar um negócio aqui. Lê aí, meu irmão. Presbítero Mário. Versículo 6. Lucas capítulo 24, versículo 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Isso, aí foram os varões que falaram. Né, dizendo: não está aqui. Ele não está aqui.
mas ressuscitou. Ressuscitou. Não deixou margem para dúvida nenhuma. Não está aqui. Vocês se assustaram. Vocês estão se perguntando onde está. Mas eu já te digo, ele ressuscitou. E no 7. Lucas 24, capítulo 24, versículo 7. Dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Lucas 24, 8. E lembraram-se das suas palavras. 9. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Ô glória! Aos 11. Porque aqui o Judas Iscariote já tinha se matado. Já tinha... Ele mesmo cancelou o CPF dele. Para não dar trabalho aos outros. Ele mesmo... Irmãos, isso aqui é fantástico. A gente precisa entender isso aqui. A gente precisa pregar isso, sabia? A gente precisa pregar isso nas igrejas que a gente passar. Ele vive. Ele ressuscitou. E aí os anjos chegam ali para ela e diz: lembrai-vos como Jesus vos falou, estando ainda na Galiléia, que convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. O anjo repetiu o que Jesus já tinha predito, o que Jesus já tinha falado, que ele ia morrer por mão de pecadores e que ao terceiro dia ia ressuscitar. Aí nós vamos pular para o versículo 13. Lucas 24, 13. Quem pode ler? Lucas, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Oh, glória! Aqui no cabeçalho da minha tradução aqui diz: Jesus aparece a 2 de seus discípulos. Pode ler o 14, meu irmão, por favor. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Pronto, beleza. E eis que no mesmo dia, que mesmo dia? No dia da ressurreição. Jesus foi morto na sexta, crucificado na sexta, foi sepultado no sábado e no domingo ele ressuscitou. Então, neste mesmo domingo, ao qual as mulheres já tinham ido lá, o sepulcro já estava aberto, já não existia corpo, apareceram 2 discípulos que estavam indo para uma aldeia distante. Estavam indo para Emaús, no caminho de Emaús. E aqui no 14 nós lemos que eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido ou acontecido. Aí o 15 diz assim: e aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles.
Olha o que diz o 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós, e por que estáis tristes? Até aí. O que acontece? Iam 2 discípulos saindo de Jerusalém, né? Já tinha acabado lá, já tinha passado os 3 dias. Os discípulos estavam ali reunidos, junto com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus. Estavam ainda, posso dizer que enlutados, tristes, porque Jesus tinha sido morto e sepultado. Só que eles esqueceram que no 3º dia ele ia ressuscitar. Que ele falou isso. E aí, passando os 3 dias, neste mesmo 3º dia, vamos dizer que se dispersaram. Cada um voltou para suas casas, vamos dizer assim. João 7:53. E todos foram, cada um foram para suas casas. Aí, no caminho de casa, eles tristes e comentando um com o outro. Rapaz, quer dizer, além de morrer, de ser sepultado, ainda sumiu o corpo. Quem sabe lá o que estavam conversando entre eles? Estou conjecturando. Está entendendo? Estou conjecturando. Pode ser que estavam conversando sobre isso. Só que aí, o próprio Jesus aparece no caminho do lado deles. E eles não reconhecem que é Jesus quem está ali. Aí, o próprio Jesus pergunta a eles: que palavras são essas que, caminhando, trocam entre vós? E por que estão tristes? Jesus perguntou isso para os 2. E eles chorosos ali, sem entender quem estava do lado deles. Aí eu abro um parêntese. Muitas das vezes a gente está tão preocupado com o problema que Jesus está do nosso lado e a gente não vê. A gente está tão focado como se o problema fosse maior que a solução. E nós esquecemos que a presença do Senhor está conosco. Esquecemos. De alertando. Isso. Isso. Oh, glória. Verdade. É aquilo, né? Nós somos avisados o tempo todo. Se quiser falar no microfone, é até bom, que fica registrado. Para o pessoal entender o que a gente está dialogando aqui. A gente é avisado o tempo todo. E às vezes a gente faz pouco caso com isso. Às vezes a gente faz pouco caso. Né? Ou a gente faz pouco caso, ou a gente não acredita que vai acontecer, ou a gente esquece que vai acontecer. Então eles foram avisados o tempo todo. Tá pegando aí, Diácono Máximo? Tá entendendo? Diácono Máximo? Tá entendendo? Dá um glória aí, tudo certinho? Ô, glória, tá entendendo mesmo. Se eu estiver devagar demais, eu acelero, viu? Se quiser, eu acelero. E aí, quando acontece, irmão, foi o que o presbítero falou. Quando acontece, a gente, ó, fica assim, voando. Quando a gente lembra que já fomos avisados, beleza, o choque é menor. Mas e quando a gente não acredita que vai acontecer, ou esquece que vai acontecer? Rapaz, esqueci que ia acontecer isso. E Jesus falando o tempo todo, o Filho do Homem, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, e toda a culpa vai cair sobre eles. Está na Bíblia, a gente já leu isso aqui. Ele fala que era necessário. Para quê? Para que toda a ira, toda a culpa caísse sobre eles. E aí aqui o que acontece? Jesus está ali do lado. E os 2 não entenderam nada. Jesus perguntou: por que vocês estão tristes? Aí eles pegam
No 18 respondem, falando assim. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido estes dias? Está vendo que eles não entenderam o que era Jesus? Ele ainda retrucou. Rapaz, você sendo peregrino em Jerusalém, você não sabe o que aconteceu? Está me perguntando? Todo mundo sabe, só você não sabe, não é possível um negócio desse. Olha para aí. E no 19, ele lhes perguntou: quais? Ou seja, Jesus perguntou: quais coisas que aconteceram? Já que eu não estou sabendo, né? Segundo vocês estão dizendo, quais coisas? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Olha o que eles dizem no 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Até aí. Tá vendo? Marcos 8:31, né? Vamos abrir lá para ver o que está escrito? Marcos 8:31, que o irmão pontuou aí. Marcos 8:31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciões e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Isso, palavra do próprio Jesus, né? Que ele começou a ensinar que importava que isso tudo acontecesse. Marca aí, Marcos 8:31. Boa palavra, irmão. E aconteceu. Marcos 8:31. E aconteceu. Aí eles chegam para Jesus, está ali do lado deles, e eles não estão entendendo nada. Irmãos, é por isso que eu digo, irmão. Às vezes a coisa acontece assim do nosso lado e a gente não está observando. Está entendendo? Às vezes, eu digo a vocês, uma pessoa, como já aconteceu com a gente correndo, foi fazer mercado, chegou em casa e já ia sair para fazer alguma coisa, não ia nem almoçar. Não ia almoçar. Aí uma pessoa chegou na porta, ali naqueles minutos que a gente tinha chegado e já ia sair. Incrível, naquele minuto ali, a pessoa chega pedindo um prato de comida. E aí a gente não presta atenção, a gente faz o quê? Ah, tô com pressa, não tem não. Aí se pica. E a Bíblia diz o quê a respeito de fazer pelos pequeninos? A Bíblia diz o quê? De nós estarmos dispersos e não entender os sinais do Senhor Jesus. Aí a gente sobe no púlpito, prega, sai pregando em tudo que é igreja, mas na hora que uma pessoa pediu um prato de comida, a gente virou as costas. Na hora que a pessoa pede uma ajuda para comprar um material para vender, irmãos, tem situações e situações. Infelizmente, vivemos em um país, eu posso falar pelo Brasil porque é o país que eu vivo, os outros não sei, vivemos em um país que tem muito aproveitador. Tem muita gente também que não quer nada fora do Brasil. Tem gente que ele pode até ter necessidade, mas a vida dele vai ser sempre pedir esmola. A vida dele vai ser sempre querer tirar de alguém. Se oferecer um trabalho para ele, ele não quer. Porque para ele é melhor pedir. É melhor pedir. Às vezes, até o que ele está pedindo está suprindo a necessidade dele. Aí ele não vê mais necessidade de
acordar às 5 horas da manhã para bater cartão e ficar debaixo da mão de um patrão ou de uma patroa. Pedir, tá aplicando a Bíblia. Pedir, dá-se-vos-á, bater e abrirá, né? Buscar e achará. Mas aqui está falando de Jesus. Eles não fazem isso. Eles estão pedindo esmola o tempo todo. Se a gente for pegar por isso aí, irmão, a gente não ajuda ninguém. Se a gente for olhar por esse lado, a gente não vai ajudar ninguém. A gente vai endurecer nosso coração. Aí é o que eu falo à minha esposa. Quando a gente pode, a gente ajuda. É problema de cada um. Se está fazendo por maldade, ele vai prestar conta ao Deus que a gente serve. E ele não deixa nos faltar nada. Está entendendo? Porque se a gente for julgar, Deus é tão justo que ele não... Deus, olha o que eu estou dizendo. Deus, ele não julga o justo pelo errado. Por que nós vamos julgar? Eu digo isso por quê? Porque eu estava assistindo uma pregação. Estou fascinado por Apocalipse, fim dos tempos. Se prepare que a gente vai entrar nesse assunto lá para frente. Lá para frente, não é agora não. Estou fascinado por isso. Né? Aquele tema que nós fomos, irmão Zé Luiz, ele vem, maravilhoso tema de Apocalipse. Eu estou buscando me aprofundar sobre a salvação. Estou buscando isso. É lá no finalzinho já, Apocalipse 21, 22, nessa faixa ali, o último capítulo. E aí eu estava assistindo uma pregação de Napoleão Galvão, um grande pregador do Evangelho, das Assembleias de Deus. Ele tem 53 anos de Assembleia, e ele prega muito Apocalipse, ele prega muito redenção, arrependimento. E ele falou que toda vez que Deus vai tomar uma decisão enérgica com os injustos, com os errados, né, vamos dizer assim, ele sempre livra o justo. Ele sempre... A igreja não entendeu, vou falar aqui nos pregadores. Toda vez que Deus vai tomar uma decisão contra o ser humano, ele livra os justos. Aconteceu com Noé. Aconteceu com Ló. Por isso que eu digo que a igreja tem que ter identidade. Não vamos entrar no assunto... não vou falar agora não. Lá para frente a gente fala. Né? Aí eu vou conversar com o pastor Clóvis para a gente entender direitinho. Por quê? Nós temos que nos preocupar com a salvação. Mas existem duas pregações aí. A pré-tribulacionista e a pós-tribulacionista. Aquela igreja que vai ser salva e não vai passar pela tribulação. Pregam isso. Ou após, que a igreja vai passar pela tribulação e lá na segunda vinda, Jesus vai salvar aqueles que se renderam. Então existem duas pregações. A pré-tribulação ou a pós-tribulação. E lá na frente a gente vai precisar entender isso. Não que a gente vai ficar muito preocupado. Porque ou pré ou pós, Jesus vem. Isso é fato. Foi aquela pregação lá, irmão. Ele vem. Não se preocupe. Se é antes, depois, ele vem. Mas a gente precisa entender se a igreja vai subir antes ou depois. Eu já vou deixar minha opinião aqui. E o que a Bíblia, para mim, diz. Que a igreja não vai passar pela tribulação. Não vai passar pela tribulação. Porque toda vez que Deus, vou repetir, tomou uma decisão contra o ser humano, contra a raça humana, ele livrou os justos. Pode falar, meu irmão. Eu acho que aqueles que vão ficar é aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus e não se arrependeram. Então, que muitas vezes fala que eu não ouvi a palavra de Deus, só que hoje em dia tem tantos meios de comunicação, mas eles vão falar que não ouviu a palavra de Deus, só que eles ouviram, mas não se arrependeu. E naquele grande dia, mesmo depois de ver tudo, muitos também não vão se arrepender, né? Olha aí. Mas esse é tema para outro estudo. Mas obrigado. Gostei da opinião. Voltando aqui, às vezes as coisas acontecem e a gente não observa. E aí a gente perde a salvação por causa de uma besteira. Um detalhe. Só um detalhe. E a gente prega amor, prega justiça. Mas a gente está tão preocupado com a justiça, esquece do amor. A palavra do Senhor diz que Deus é amor
e justiça. Não é isso? Ele não é nem mais amor, menos justiça, nem mais justiça e menos amor. Mas nós, seres humanos, somos tendenciosos. Nós temos tendência a nos inclinar para um lado. Por isso que Deus chega para Abraão e diz, não se desvie, para Moisés, não foi? Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque se o ser humano não tivesse essa tendência, para que Deus ia falar isso? Nós temos tendência. A igreja tem tendência de preferir a pessoa A do que a pessoa B. É o ser humano. Mas precisamos entender que o nosso alvo é Jesus. Precisamos entender que não pode ter favoritismo. O alvo é Jesus. Não podemos ter esse negócio de eu sou mais pelo lado A do que o lado B. Não pode, irmão. Tá bom? Não estou nem olhando para o relógio. Se já for meia-noite aí, vocês me falam que eu paro. Viu? Lemos até onde? Lucas 24, lemos até o 21. Pronto. Vamos ler o 22. Lucas 24, 22. Pode ler. Lucas 24, 22, versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Lucas 24, versículo 23. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinha visto uma visão de anjo que diz que ele vive. Versículo 24. E alguns dos que estava conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres havia dito, porém a ele não o viram. Aleluia. Entenderam aí, irmãos? Aqui são os dois respondendo para Jesus o que aconteceu. Quando Jesus chega e diz, por que está triste? Aí eles falam, né? Tu, peregrino em Jerusalém, não sabe dessas coisas? Jesus fala, que coisa? Aí eles começam a relatar o que aconteceu. Entendeu? Eles começam a explicar a Jesus por que estavam tristes. Porque as mulheres foram lá no sepulcro, e aí tiveram visão de dois anjos, dizendo, ele vive. Aleluia. Ele vive. Aleluia. E aí, os outros homens foram lá também para ver. Outras pessoas foram lá no sepulcro para ver. E realmente ele não estava lá. Pronto. Só que aí, agora Jesus vai fazer uma pergunta pesada para eles. Veja o próximo versículo, 25. Lucas 24, versículo 25. E ele lhe disse, o nécio e tardos de coração para ver tudo o que os profetas disseram. Até aí, irmão. A igreja tem que entrar no espírito, irmão. Fique em espírito, irmão. Se desliga do mundo, irmão. Sinta a presença de Deus no seu meio, no nosso meio. Sinta a presença do Senhor no nosso meio. Entra no espírito, igreja. Entra na história. Entra na história comigo. Olha só. Jesus chega e diz para eles,
Ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus... Eita, pingou aqui na Bíblia. Será que vai manchar? Não, acho que não vai manchar, não. Ô, glória. Essa pingueira é nova, não tinha, não. Aqui em cima, não. Aqui? É porque tá acumulado de água, então. Acumulou, pingou bem aqui, mas tá bom. Já testa a tinta, você vai manchar. Jesus começa a pregar para eles. O próprio Jesus começa a pregar para eles. Ó nércios, tardios de coração. Vocês não entenderam o que os profetas vêm falando? Vocês não entenderam que era necessário que o Cristo, ele falando dele, que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Aleluia! Jesus, o próprio Jesus pregando para eles. Eles ainda não entenderam. Eles não entenderam, espia só. 27. E começando por Moisés, isso é Jesus ainda falando, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. 28. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Até aí, irmãos. Palavra de Santa Ceia. Dá para pregar na ceia, viu, irmão? Vai marcando aí. Palavra de Santa Ceia. Olha onde chegamos. Jesus andando com eles, fez que ia para mais longe, e os homens convidam Jesus para entrar na casa. Fica conosco esta noite. Vem ceiar conosco. Aí Jesus entra. Chegando lá, ele toma o pão, abençoa, parte, Santa Ceia, e dá para eles comerem. Aí o 31 diz o que aí? No microfone, irmãos. 31. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhe. Ô, glória! Ô, glória! Pela simbologia que Jesus fez, ao tomar o pão, dar-lhe graça e partir, eles reconheceram a simbologia. Eles reconheceram que era Jesus que estava ali com eles. Para vocês verem que Jesus passou todo o caminho com eles, mas não se revelou para eles. Deixou que eles, usassem a mente. Vamos usar a mente, igreja. Jesus deixou eles usar a mente. Aí quando Jesus pega o pão e, tendo dado graça, partiu. Tomai, comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Aleluia! E aí eles reconheceram que ela era Jesus. Pode falar, meu irmão Lucas. Microfone. Em Provérbios 23:3 diz: não cobices os seus manjares gostosos, porque são comidas enganosas. Eles achavam que tudo o que ele estava falando ali entre eles dois, que foi dito por todos, era a verdade. Só que Jesus, que estava com eles, contou a eles a própria verdade
E aqui fala, não cobice seus manjares gostosos, porque são comidas enganosas. O que eles estavam comentando era uma coisa que não era verdadeira. E Jesus chegou com a palavra verdadeira para eles. Ô, glória. O que eles estavam conversando, só para traduzir o que o irmão falou bem, eles estavam falando uma meia-verdade. Eles só viram o fato de que não estava lá. Mas eles não observaram que o anjo falou. E foi repetido 2 vezes nessa leitura. Ele vive. Ele ressuscitou. Não ficaram atentos. E aí, contudo, no caminho ainda ficaram tristes e se justificando para aquele suposto andarilho que estava com eles. Pode falar, meu irmão. É que, na verdade, no versículo anterior, né, após aquilo que o senhor estava lendo, diz que quando as mulheres chegaram para falar aos discípulos, eles não acreditaram. E aí Pedro desceu lá e viu que não tinha pedra e nem um corpo, como havia falado, mas ainda assim eles não criam que Jesus havia ressuscitado. Exatamente, foi o que a gente falou. Não viu pedra, não viu corpo. Pensaram que tinham levado o corpo para algum lugar. Eles não acreditaram, e vou repetir, que o anjo falou que ele vive. Mas tem uma passagem aqui. Tem uma passagem aqui que agora eu não estou lembrando de cabeça. Que uma das mulheres pergunta, para onde levaram ele? Acho que está lá em João. Depois a gente vai achar. Uma das mulheres chega para esses varões, porque é um outro versículo que fala também. Na verdade, os 4 evangelhos falam, né, sobre a ressurreição. Alguns com mais detalhe, outros não. Quando elas chegam, elas vê lá o lenço que estava na cabeça dobrado. E aí perguntam, para onde levaram o corpo? Aí o anjo disse, não tem corpo, não existe corpo. Ele vive. Ele vive. E aí, as mulheres foram contar que não acharam o corpo. Não contaram que ele vive. Tá vendo que é a minha verdade que o irmão falou aqui? Os manjares que a gente leva, o prato que a gente oferece, às vezes a gente não fala tudo. E essa meia-verdade é um problema. Essa meia-verdade é um problema. Ou você fala tudo, ou não fala nada. Quando você fala meia-verdade, aí, meu irmão, já era. Você abre margens para a gente ficar pensando como foi o fim. A igreja está entendendo? Tem que falar, irmão. Fale. Eu estava estudando uma certa vez sobre esse lenço dobrado. E falou que antes, naquela antiguidade, quando ele ia para a mesa, almoçar ou praticar uma cura, se pegasse esse lenço, jogasse na mesa, tipo, dizia que acabou. Mas se dobrasse e botasse na mesa e tipo, saísse dizendo que eu vou voltar. Então ele sempre estava dando sinais que ele ia voltar. Então ele dobrou, e o lenço que estava dobrado foi o lenço que estava no rosto dele. Tá vendo aí? Teologia. Isso é teologia. Era uma prática de Israel, fazia dessa maneira. É igual o prato com o garfo e a faca, né? Tem lá. Acredita que eu tomei esse curso e eu não lembro de nada mais? Eu fiz o curso de alimento e bebida. Alimento e bebida, hotelaria, hospedagem e turismo. Eram 3 cursos em um. E lá tinha esse negócio de etiqueta, irmão. De como dobrar os lenços. Eu sabia isso tudo. Dobrar os lenços, a posição dos talheres, o que significa. Porque o garçom tem que saber dessas coisas. E aí você passa na mesa, pela posição dos talheres, você já sabe. Se ele não quer nem que você encoste lá, se ele está com sede, se ele quer mais, se ele só está dando tempo. Pela posição, eu sabia isso tudo. Esqueci, irmão. Apagou. Está entrando nesse aqui, ó. Ô, glória. Aos pouquinhos, mas está entrando nesse aqui. Esqueci, irmão. Curso de segurança, eu tenho. Assinado pela Polícia Federal. Eu tenho. QAP, QTO. Não lembro mais de nada, irmão. Só lembro disso aí. Agora você me perguntar, eu não lembro. QSL, não sei mais o que é. Não lembro. Não vou mentir.
Não lembro, está entrando nesse aqui. Sânia me perguntou um negócio de administração, que eu também tenho formação em administração. Eu não lembro. Trabalho na área, mas não lembro. Que minha gerente não esteja me assistindo. Vocês entenderam, irmão? É assim. Deus só vai deixar na sua mente o que for para a edificação da obra. Recebe isso, igreja? Deus só vai deixar na sua mente o que for para a edificação da obra dele. Então não se preocupe com as outras coisas. Não se preocupe. Busque o reino dos céus. As demais coisas vos serão acrescentadas. E quem acrescenta é ele. Então é ele quem vai dizer o que vai ficar na sua mente ou não. Amém? Então, eles reconheceram. Agora eu olhei. Está perto de meia-noite. Eles reconheceram que ali era Jesus. Pela simbologia. Pela forma que ele pegou o pão. Que ele deu graça. Está lá em 1 Coríntios 11, a partir do 14, 28. 28 analisa se pôs o homem a si mesmo. Aí já foi da ceia, né? Já passou a ceia. Aí Paulo já começa a lapiar. E aí eles reconheceram que era Jesus. Aí de imediato Jesus, ó, desapareceu. Amém, meus irmãos? Nós estamos em Lucas para nós entrarmos em Atos. Lê aí, irmão, o que diz no versículo 34. Aí mesmo, Lucas 24, 34. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Leu 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles. Continue. 35. E eles... Não, 34. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Pronto. Entendeu? Lemos o 34, depois lemos o 33 e o 34 de novo. Para reforçar que agora eles foram lá e disseram: verdadeiramente ressuscitou. Ô glória! Tá vendo vocês, meus irmãos? E aqui Jesus passa 40 dias se apresentando aos discípulos, às pessoas. A teologia diz que por volta de umas 500 pessoas viram Jesus depois da ressurreição, nesses 40 dias. Aqui, a partir do 35, diz que ele aparece a seus discípulos. E aí nós vamos pular para o versículo de número 49. Versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Pronto. Em meio a esse tempo, Jesus chega e reforça essa promessa, que está lá em Joel, capítulo 2, 28. Joel, capítulo 2, 28. Joel. Noel não, Noel. Joel. Joel, capítulo 2, 28. Quem achou pode ler. Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos
filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos mancebos terão visões. Oh, glória. Essa promessa está lá em Joel, capítulo 12, versículo 28, que diz que há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O pastor já nos ensinou sobre o Espírito Santo. Não é isso? Então sempre vai ser assim, irmão. Um ensino, um estudo, sempre vai ter algum elemento do outro estudo. Tá vendo? Já falamos de anjo. Rapaz, Deus vai preparando as coisas, né, irmão? Já falamos de anjo. Agora estamos falando do Espírito Santo. Aqui foi a promessa do Espírito Santo. Quando Jesus diz, quando João Batista, na verdade, diz que Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, está uma discussão aí, que esse fogo aí não é coisa boa não, irmão. Então, a discussão aí entre os teólogos, que ninguém está querendo aceitar esse batismo com fogo, porque está dizendo do juízo, está dizendo da porta estreita, está dizendo da porta larga, está dizendo, vinde bendito de meu Pai, ou apartai-vos de mim, ó maldito. Então esse apartai-vos está sendo colocado como esse fogo. Se batismo com fogo vai ser jogado no fogo. E o batismo com o Espírito Santo foi esse, que está aqui em Joel. Foi prometido e se cumpriu, irmãos. Se cumpriu. Porque tudo que Jesus falou e tudo que Jesus fala vai se cumprir. Você acreditando ou não, vai se cumprir. Você querendo ou não, vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí as pessoas levantam uma questão. Sim, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu 2 vezes de ter feito o homem. Irmão, o arrependimento de Deus é diferente do nosso arrependimento. Veja que ele destruiu nações. Veja que ele destruiu cidades. Mas sempre deixou 1 ou 2 para seguir. Ele não aniquilou. Pelo contrário. Ele deu seu filho unigênito na cruz para morrer, para que salvasse aqueles que haviam se perdido. Jesus. A gente pode falar o que for aqui. Hoje o culto é Jesus. E a igreja precisa ouvir sobre Jesus. Alguém tem algo a falar? Zé Luiz? Tudo certo aí? Então já estamos entrando em Atos dos Apóstolos. Foi feita a promessa. Derramarei sobre toda a carne meu espírito. Ficai em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido de poder. E eles obedeceram. Eles ficaram em Jerusalém. Eles congregaram, eles se ajuntaram, eles se fortaleceram. Eles oraram, buscaram. Vamos ler isso aqui em Atos. Atos dos Apóstolos, já foi um milagre. Pedro não orava, porque Jesus estava dormindo. Aí quando chega em Atos, ó Pedro orando. Subia no cenáculo para orar. Entrava no templo para orar. O maior milagre foi Pedro orar. Atos. Vamos ler Atos no seu capítulo de número. Vamos ver se vai ser a partir desse aqui mesmo. Lê aí, irmão, primeiro, para a gente ver o que dá. Primeiro, versículo primeiro. Mas lê aí, o primeiro. Atos 1. Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou
não só a fazer, mas a ensinar. Atos, capítulo 1, versículo 2. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo, ao apóstolo que escolheram. Atos 3, ao quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Pronto. Beleza. Atos 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Pronto. Lucas foi o mesmo autor do Evangelho, que leva o nome dele, e o livro de Atos. Quando ele fala aqui, fiz o primeiro tratado ó Teófilo, esse Teófilo aqui classifica uma pessoa. Ele está falando com uma pessoa. O Teófilo estão em discussão. Todos os crentes discutem, né, irmão? Todos os teólogos ficam analisando se é, se não é. E aí a gente não pode ignorar, né? Mas, enfim. Estão discutindo se Teófilo era o nome do rapaz ou se Teófilo era tipo um cargo. Por exemplo, fiz o primeiro tratado, o presbítero. Eu estou falando com o presbítero. Teófilo pode ser um cargo, algum cargo, não sei que tipo de cargo. Ou se Teófilo era o nome da pessoa. Então Lucas começa a escrever Atos e ele diz, fiz o primeiro tratado, ou seja, escrevi a primeira carta, ou seja, o livro de Lucas, escrevi acerca do que Jesus veio ensinando e veio fazendo. E o livro de Atos é a continuação do livro de Lucas. Por isso que nós lemos o último capítulo de Lucas para poder entrar no livro de Atos. Deu para entender? Às vezes a gente chega aqui e fala, ó, vamos falar de Ageu, como aconteceu nas últimas quartas, né? Mas Ageu praticamente nem foi falado. Nós falamos de tudo, mas o tema era Ageu. Aqui é a mesma coisa, o tema é Atos. Mas nós já fomos para Provérbios, nós já fomos para Marcos 8, nós já fomos para Lucas, mas o tema é Atos dos Apóstolos. E quanto a isso aí, eu posso garantir para a igreja que qualquer assunto que nós formos entrar vai ter um pouco de história. Pelo menos da minha parte, assim como o nosso pastor faz, vai ter um pouco de história. Porque não adianta eu chegar aqui de cara e entrar em Atos 8:8, que foi passado para a gente ler, né? E não explicar o que aconteceu antes. Aí fica um negócio meio voando. Aí a gente pode ir para Atos 8 e depois voltar para cá. Só que aí a mensagem já fica... A mensagem já fica... Eu passo da mensagem e volto da mensagem. Tá entendendo? Porque, para falar a verdade, vou contar a verdade agora a vocês. Aqui, como está falando do início da igreja, a gente falou da morte de Jesus. Por alto da morte e da ressurreição. Focamos na ressurreição. Mas era até mesmo para eu falar antes da cruz. Deu para entender? Se eu fosse entrar profundo, era para eu começar de lá, do Sermão na Montanha, toda a trajetória de Jesus, dos milagres de Jesus, e aí vem a ceia, onde ele é traído, ele é levado para a cruz, aí depois ressuscitou, e aí entrar aqui. Mas aqui não fica a mensagem no meio, porque aí já são mensagens separadas. Deu para entender? Eu estou falando, irmãos, porque presta atenção, o pastor fala com a gente, falou comigo, e vai chegar a sua hora também.
Eu estou dizendo. Vai chegar a sua hora que você vai passar 2 horas de relógio falando sobre a ressurreição de Jesus. Vai chegar. Toca no ombro. Fazer que os pregadores, toca no ombro de quem está do seu lado e diz assim: vai chegar. Ah, não vou descer não porque eu estou descalço. Vem cá, Sônia. Por favor, me ajude aqui, meu assistente. Vem cá. Toque no ombro dele e diga assim: vai chegar a sua hora. A minha não, porque já chegou. Vai chegar a sua hora. E aí você vai lembrar do que o pastor Clóvis falou. Na verdade, você vai tentar lembrar, você não vai conseguir lembrar. Você vai lembrar do que o evangelista falou, você não vai conseguir lembrar. E aí, vai chegar a sua hora. E quem recebe, levanta a mão e diz: glória a Deus. Rapaz, apaga, irmão. Apaga, querendo ou não, apaga. Apaga. Porque é muita informação, irmão. É muita informação. Fazer que nem os discípulos, tá vendo? Ah, já está usando a pregação. Fazer que nem os discípulos, que Jesus estava do lado e eles não enxergaram que era Jesus, que apagou. Rapaz, essa igreja não perde nada, velho. Não lembraram, não viram que era Jesus. Rapaz, essa igreja não perde nada, viu, rapaz? Rapaz, essa igreja... Ai, presbítero Mário, vá pegando aí. Vá pegando a Assunção, o senhor que está aí do lado, vá pegando, viu? A gente tem que rir um pouquinho, irmão, porque é Bíblia, 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 Bíblia. Bíblia, é Bíblia. Tem aqui mais uns 4 versículos aqui. Mas, na verdade, não vai ser 4. A gente vai lendo e Deus vai dando sabedoria a todos nós. A igreja está entendendo? Eu posso fazer umas perguntas? A irmã disse que não. Posso, não posso? Lucas disse que eu posso. Olha aí. Vou fazer uma pergunta fácil. Hã? Nécios. Não sabe o que é nécio? Ó, tem pregador que chega na igreja, aí ele diz: cumprimento a inércia do Cordeiro com a santa paz do Senhor. A igreja, amém, ó glória. O cara tá xingando a igreja. A igreja está xingando. A igreja está xingando, não. Ele está xingando a igreja. Olha lá. Lembra das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Tem Bíblias que escreve nécias. Não é Nerso da Capitinga não, viu? Um abraço ainda. Vanessa não aguenta. Não é Nerso, é Nércia. Então, é louca. Aí Jesus chega e fala: seus loucos, seus pirados, seus malucos, vocês não aprenderam nada do que os profetas disseram? Para você ver, Jesus. Jesus. Mas se eu falar isso, quarta-feira que vem só vem eu, e olhe lá se minha filha e minha esposa se me acompanham. Acho que nem ela. Vem? Oh, eu não vou fazer o teste, não. Vou fazer as perguntas fáceis. Entenda, cada um tem uma forma de trabalhar. Eu estou debaixo da mão do meu pastor Clóvis, da minha pastora Maria, que está aí presente, e de Deus. Tá? Vou falar que nem o pregador que tocou aqui o teclado. Deus me usa desse jeito. Vou fazer uma pergunta básica. Quantos dias Jesus ficou na terra depois que ressuscitou? 40? 40? Quem dá mais? No provérbio aí não fala diferente não? Foi 40?
Não tem um provérbio aí que fala que foi 30, não? Olá, o senhor que entende de provérbio? 40, né? Quer falar? 40, pronto. 40 dias. Ele se apresentou. Até fundo musical, olha aí. Agora que eu vi. Botou agora, foi. Estou dizendo que eu estou espírito, irmão. Não estou ouvindo nada, estou ouvindo minha voz. Tem até fundo, ó. Oi? Não. Depois que ele ressuscitou, passou 40 dias. Agora, a idade, segundo dizem, ele completou 33 anos no geral. Só que de ministério foram 3 anos e um pouquinho de meses, junto com os discípulos. Entendeu? Não. Ele viveu 30 anos para iniciar o ministério. Aproximadamente. 30 anos. Aí ele vai lá no Jordão, ele é batizado por João Batista, aí ele começa o ministério. 33 foi o total da vida dele. Depois de 33 ele morreu, ressuscitou e vive. Lá em cima. Isso, 33. 33, isso. É. Agora eu estou entendendo um pouquinho essa pergunta dela. Se os 33 está incluído esses 40 dias que ele passou na Terra. 33 anos, 40 dias é nada. Então isso não tem muita relevância, não. Se ele morreu com 33 anos, ele ressuscitou, ficou 40 dias na Terra e subiu. Então isso é 33 anos, entendeu? A vida total, segundo historiadores falam. 33 anos. Entendeu? Pronto, então ele passou 40 dias com os discípulos. Se apresentou a um, se apresentou a outro. Né? Aproximadamente 500 pessoas viram. Só que aí tem um mistério. Aqui mesmo em Atos 1:4, diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E olha a pergunta que fizeram. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? A preocupação deles. Aí Jesus diz: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Até aí. Agora veja o que fala o 15. Atos 1:15. Quem pode ler? Atos 1:15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse. Até aí. Pode ler 16, irmão. Atos 1:16. Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca
de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Pronto. Historiadores falam que Jesus apareceu para mais ou menos umas 500 pessoas. Só que aqui no versículo 15 diz que estavam ali quase 120 pessoas. Deu para entender? Jesus apareceu para mais ou menos 500 pessoas e subiu. Aí a igreja começa a obedecer o que ele falou. Fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Só que só ficam ali 120 pessoas, mais ou menos. Cadê as outras? Não eram 500 que tinham visto Jesus? Por que só ficaram 120? A resposta está no 14. Tá vendo? Você tem que voltar? Volta no 14. 13. Lê a partir do 13. Atos 1:13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador e Judas de Tiago. 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Pronto, agora a mensagem vai pegar até para mim mesmo. Agora vai pegar até para mim mesmo. A espada corta, irmão, dos dois lados. Quando Jesus apareceu, ressuscitado, foram para mais ou menos 500. Aqui Pedro se levanta no meio de mais ou menos umas 120 pessoas. Aí lá. Pedro se levanta. Se ele se levanta, ele estava fazendo o quê? Ajoelhado, orando. Então Pedro estava no meio de 120 pessoas, orando, de joelho. Aí ele se levanta. Então essa conta não está batendo. Jesus apareceu para 500. Mas só tinha 120 orando? Quando a igreja abre oração, bota isso na sua cabeça. Não vai vir os 500, só vai vir 120. Pegou até para mim. É a palavra, irmão. Meu Deus, é a palavra. Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade. Mesmo que doa até para mim mesmo. Pegou. Dói. De 500, só ficaram 120 para orar. A igreja abre campanha de oração 5 da manhã. Só vem 2, 3. Cadê os 20? Oh, glória. Oh, glória. Estou dizendo, todo arrepiado aqui, Jesus. Cadê os 20? Mas aconteceu com Jesus. Aconteceu no início da igreja. E não vai parar. Toda igreja, abra campanha de oração. Toda, irmão, não estou falando só daqui não. Toda igreja, abra círculo de oração. Ninguém dá valor a círculo de oração. Agora abra campanha de... Ah, meu Deus, eu vou falar. Ah, Jesus, não vou falar não. Ah, eu vou falar. Abra culto de vaso que enche de vaso na igreja. Abra vigília de encontro de levita que enche de levita. Abra culto da mulher que enche de mulher. Abra culto do homem que enche de homem. Agora abra um culto de oração que não vem ninguém. A igreja quer se amostrar? Não estou entendendo. O que está acontecendo com as igrejas?
Aí agora vai eu de novo. Parece que eu tô de birra, mas não é não. Aí agora me bota um negócio de um vídeo que vai ter marcha de Exu. E aí os crentes estão se preocupando em abrir oração contra isso. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Porque eu não abro oração para pedir fortalecimento a Deus, para pedir que todas as igrejas não fiquem com um ou dois, que as almas se convertam para Cristo. Por que não abre oração para isso? O cara está preocupado com marcha. Aí eu perguntei ao irmão mais cedo, quando foi que Deus falou para Israel abrir uma campanha contra a adoração do Egito? Nunca. Deus só disse, vocês não entrem na idolatria. Deus está tratando com crente. Deus não trata com Egito. Deus está tratando comigo e com você. Deixe quem quiser ficar na idolatria. Você não tem nada a ver com isso. Eu não vejo uma campanha, eu estou falando, não quero nem saber. Eu não vejo uma campanha dizendo, eu quero que as igrejas aqui do Cabula todas se unam. Vamos fazer uma campanha para sair todo mundo junto de mão dada, para evangelizar e encher as igrejas de almas que precisam ouvir Jesus. Eu não vejo isso. Eu não vejo. Aí quando faz o vigilhão que bota lá 50 cabeças no encarte, é para se aparecer. É para se amostrar. Agora está preocupado com marcha de Exu. Sabe por que vai ter a marcha de Exu? Porque existe a marcha para Jesus. Não tem a marcha para Jesus? Então agora o pessoal da macumba tem o direito de fazer a marcha de Exu. E não estão errado. Irmão, não estão errado, irmão. Lembra que eu falei uma vez... Meu Deus, já? Ô, glória. Lembra que eu falei uma vez que minha gerente chegou lá no trabalho e disse, Henrique, vamos fazer uma oração pela manhã aqui no trabalho? E aí você traz uma palavra. De imediato, veio a palavra assim na cabeça. Não. Sabe por quê? Se eu chego lá de manhã, a gente faz a oração, eu dou uma palavra, não vai demorar muito, vai entrar uma pessoa que é do candomblé. E ela também vai querer o direito de cultuar as entidades dela. Então, irmão, tem que entender isso aí, rapaz. Se esse país é idólatra, diz que é laico, laico significa idolatria. O crente não tem nada a ver com isso. O problema é que a igreja se perdeu. A igreja, ela é separada do governo. Entenda isso. Vocês vão ver nesse estudo de Atos aqui. A igreja, ela é independente. Sabe por quê? Eu já vou até adiantar. Quando chegaram para Pedro e disseram assim, negue a Jesus. Negue a Jesus, eu vou arrancar seu pescoço. Pedro disse, vem cá. Importa eu mais fazer a vontade do homem do que de Deus? Não. Pode custar minha vida. Eu vou fazer a vontade de meu pai. Porque o julgamento dele é pesado, é bem pior do que o julgamento do homem. Então, se Lula, se Bolsonaro, ou quem quer que seja desses endemoniados, como fala o pastor, botar um decreto contra a igreja tem autoridade, mas se vendeu. A igreja é um país dentro do país. A gente precisa resgatar isso. A igreja se perdeu, se vendeu, fez campanha para Bolsonaro, até hoje está aí brigando, lutando para dar, sei lá, um impeachment, para tirar Lula do... Rapaz, não vai adiantar. Não vai adiantar. Nabucodonosor levou Israel cativo. Deus entregou na mão de Nabucodonosor. Se Lula é o Satanás, como eles estão dizendo aí, então foi Deus que entregou essa nação na mão de Lula. Aí acabou. Falei isso lá e não entenderam. Falei, rapaz, foi Deus que botou Lula lá. Ah, você é crente. Se Deus quisesse, Lula nem sentava. Acabou. Quantos não sentou? Bolsonaro passou, pronto. Acabou, irmão. Toca o barco. Acabou, a vida que segue. Agora a igreja, pelo menos a igreja missionária Casa de Oração, estou falando aqui. Estou falando aqui. Presta atenção. Não vai entrar nessa história dessa oração aí. Se preocupe com a alma, rapaz. Se for orar, pensa que Deus tenha misericórdia. Que Deus resgate aquelas almas que estão ali na idolatria. Agora, para crucificar os outros,
para querer condenar dos outros, impedir dos outros fazer o que você faz? Se tem marcha para Jesus, infelizmente agora, dia 13 de agosto, vai ter a marcha para Exu. Acabou, irmãos, não tem o que fazer. Entendeu? Não tem o que fazer. E goste quem gostar, a palavra é essa. É a minha opinião também. Que eu coloco minha opinião e acabou. A gente vai pregar o evangelho, a gente vai mostrar Jesus. Mas quem não quiser seguir, não segue. O importante é que a gente é que não deve entrar nesse meio. A gente é que não deve se envolver. Está entendendo? Por isso que eu agradeço a Deus por estar nesse ministério. Porque é isso que o nosso pastor prega. E é isso que ele ensina. Entendeu? Entrou aqui, é macumbeiro, irmão. Não tem nada a ver. Entrou, chega aqui, a gente abraça. Não tem isso não. Quem é melhor que alguém aqui? Então pega o ar, velho. Fala que nem o pastor, eu fico chateado com essas coisas, velho. Eu vejo os crentes preocupados com marcha, deixa lá, rapaz. Não gaste seu tempo com oração contra isso, não. Não sou eu, não é alguém da minha família, mesmo que esteja, vá pro raio. Não tenho nada a ver, eu não tenho nada a ver. É eu e minha família, serviremos ao Senhor. Foi pregado no domingo. Agora os parentes lá, que quiser ir, vá. Pelo menos uma coisa escancarada, diferente do carnaval que a gente ia quando estava no mundo. Carnaval, festa da carne, e a gente ia lá. Olê, olê, olê. Era incubado. Lá já está revelando para quem é a adoração deles. Deixa lá. Porque assim como fizeram a marcha de Jesus, iam gostar se os macumbeiros botassem os pratos lá para atrapalhar a marcha de Jesus, que eu também não concordo com essa marcha. Jesus não pediu para fazer marcha nenhuma. Ia gostar? Se os macumbeiros chegassem, né? Estou usando esse termo, mas que não se chateiem, o pessoal das matrizes africanas, se chegasse lá e levantasse agora um clamozão contra a marcha para Jesus. Vamos botar prata em tudo que é canto. E aí? Então não se mete na coisa dos outros. Deixa lá, rapaz. Deixa lá. Tá bom, meus irmãos? Deixa eu voltar para casinha. É difícil, irmão. Só que Paulo, vou fechar a Bíblia, irmão. Paulo nos alertou. E eu estou falando aqui, sinceramente, com o olho cheio de lágrimas. Que Paulo nos alertou que sobreviria dias difíceis. Sobreviriam dias difíceis. As pessoas não querem ouvir sobre Jesus. As pessoas não querem largar o seu eu. As pessoas... Eu não sei nem o que as pessoas querem. Não sei. Quer dominar os outros? Não sei. Porque eu não vejo Jesus nisso aí. Eu não vejo Jesus numa campanha de oração dessa. Eu não vejo. Não vejo, irmão. Vou ficar arretado porque vão fazer a marcha. Ó, se quiser fazer a marcha ali em Camaçari e não tiver ônibus para lá, eu até agradeço. Pelo menos fique em casa. Eu lá nem vou. Mas vai ser lá na Avenida Paulista, no mesmo lugar que a marcha de Jesus, na Avenida Paulista, lá em São Paulo. E aí? Acabou, irmãos, tá bom? Deus os abençoe até aqui, nos ajudou o Senhor. Mas eu peço à igreja que tenha esse olhar. Peço à igreja que chore pela obra. Chore pela obra mesmo, chore. Fique triste pela obra. Que Paulo disse, né? Por esta causa, eu me ponho de joelho. Ele estava falando da obra. Por esta causa a gente tem que se colocar... Aí sim, por essa causa a gente se coloca de joelho. Quem puder vir na campanha às 5 da manhã, venha. Eu não falei ali soltando o sotaque para a igreja, não. Entendeu, irmãos? Quem puder vir, venha. Quem não puder, fique em paz. Ele vem cedo, então já vai ficar aqui de manhã já esperando ele. Então, irmãos, orando e desceu. Orando e desceu. Quem trouxe sua oferta pode depositar aqui. Irmãos, eu repito de novo, pelo amor de Deus, eu não fiz para ferir a igreja. Entenda, é geral. Tá bom? Isso é geral. Se puder vir, venha, assim como eu. Tem dia que realmente aperta, tem dia que eu venho um dia, tem dia que eu não venho.
Mas se puder, venha. Toda campanha de oração, seja de manhã, seja círculo de oração, está em casa de tarde, venha para o círculo de oração. Tá bom, irmãos? Que Deus vos abençoe. Continue guardando, protegendo, dando sabedoria.